Alô pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu sou o Nivaldo Teles. Eu estou bem, graças a Deus, espero que vocês estejam também. Aqui é uma pequena suma ou um resumo da psicologia, né? Tô com a camisa meio suja de pasta aqui, mas não tem problema não. Importante que a gente faz um videozinho aí. Então o que acontece? A psicologia ela é feita para construir o cidadão ou destruir ele. No sentido de quem fez a faculdade, né? A faculdade eu acho que não tem curso EAD, né? Que é curso de faculdade à distância, mas a pessoa pode estar fazendo em alguma faculdade, Cruzeiro do Sul e etc, né? Tem muita faculdade aí que não é muito caro para fazer. Acho que é a UNG aqui de Guarulhos. Então, pessoal, por que eu digo isso? Digo isso que em presídios, tanto estaduais quanto federais, a pessoa cumpre aí uma certa pena, né? O réu recluso cumpre uma certa pena. Vai ele vai passar vai conversar com o advogado, tal, né? E, e vai começar com o pessoal lá de soltura, né? E o que acontece? Ele vai passar pelo psicólogo. Se o psicólogo fazer a análise e achar que ele não deve sair, ele não sai. Mas o detalhe, como há uma certa administração dentro dos presídios, né? Tanto federais quanto estaduais, há uma certa conjunção de pensamentos, né? Então o psicólogo acaba cedendo e soltando o indivíduo, o réu recluso. E ele volta a praticar crime na sociedade. Com isso eu não concordo. Nem isso aqui eu concordo. Nem uma linha. Porque está errado. Então, por isso que eu digo que a psicologia é feita para destruir e feita para construir o cidadão na sociedade, né? Os comportamentos. O que estuda a psicologia? Ela estuda comportamentos, pensamentos, atitudes, né? E etc. Tudo se relaciona a sentimentos, dores, sofrimentos e etc. A psicologia estuda isso, né? Comportamentos. Tanto físico quanto abstrato, né? Entenderam? É isso aí que a psicologia estuda. A psicologia e pontos de estudo. Só que esse aqui eu vou deixar para depois. Esse aqui é o. Esse aqui não, ainda não, peraí. Só um minutinho. Então, é o egocentrismo e o id, né? A gente vai mostrar para vocês aí. O que acontece? Bem resumido, ó. Uma folha assim, ó. Duas folhas dessa aqui no máximo. Não vai 20 minutos, eu acho. Então, o egocentrismo é um conceito desenvolvido por Jean Piaget, né? Um dos principais teóricos do desenvolvimento cognitivo infantil. Aqui é a psicologia infantil, né? O que é o egocentrismo é a incapacidade da criança de ver o ponto de vista dos outros. Essa criança ela tem de 2 a 7 anos, né? Essa criança. 2 a 7 anos. A criança acha que todos veem ou sente como ela. Todos veem ou sente como ela, né? Todos a veem ou sente como ela. A criança acha. Por exemplo, ela sente dor, tristeza, alegria, ela brinca, né? Então ela sente, a criança acha que as pessoas sentem como ela. Se ela sente alegria, os adultos também vão sentir alegria. Quer dizer isso, né? Se ela sente tristeza, se ela chora, ela pensa que os adultos também vão chorar. Então é o que ela acha, é o ponto de vista da criança, de 2 a 7 anos. Exemplo, se uma criança tapa os olhos, ela pode pensar que os outros também não conseguem vê-la, né? Ela pensa assim que ela tampa os dois olhos com as mãozinhas assim e ela pensa que o adulto também, o adulto não tampou o olho, né? Mas pensa que não está vendo ela, tá a mesma coisa que ela, não está enxergando ela, né? Não consegue, né? Ela pode pensar, né? Que os outros também não conseguem vê-la. Ela pode pensar isso. Na psicologia ajuda, desculpem, ajuda a desenvolver o cognitivo social da criança no decorrer do tempo. Mostra a evolução do pensamento centrado em si para um pensamento mais socializado e empático, né? A teoria aqui é de Sigmund Freud, né? A teoria de Sigmund Freud, que é a teoria da psicanálise, né? Que é estudo sobre as pessoas. Isso aí
Para chegar nessa pessoa aqui, ó, fez várias pessoas, pegou vários, vamos dizer, cobaias, né? Cobaias não é bem cobaia de laboratório. Pegou várias pessoas para fazer o estudo, né? A psicanálise, né? Para chegar na conclusão, entendeu? Diz que a gente está, diz que a gente fez a suma aqui. Então, desde o nascimento, desde o nascimento, o estímulo e o desejo inconsciente, né? O desejo inconsciente, é a criança aqui, né? Fala sobre a criança. Aí tem o Jean Piaget, que não sei, acho que é francês isso aqui, né? Desenvolvimento centrado em si. É um desenvolvimento centrado nela mesmo, dos 2 a 7 anos, certo? Esse aqui é o infantil, né? Psicologia infantil. A psicanálise, né? O estudo, né? A psicologia vem a psicanálise, que é o estudo em cima da criança, né? Ou das crianças, né? E chegou nesse resumo, né? O autor, né? O autor. Aí a gente vai aqui, ó. Agora a gente vai. O que é o egocentrismo no adulto? Prioriza-se os suas próprias opiniões, desejos e emoções. Tem dificuldade de ouvir e aceitar críticas. Isso aqui é o adulto, né? Tem dificuldade de aceitar as críticas, né? Acredita que sua visão do mundo é a mais correta. Tem gente que você conversa assim que ele não pede para você não. Ele só quer falar, né? Então ele tem o egocentrismo, vamos dizer, dele, ele está corretíssimo. Ele não aceita opinião, não aceita ser chamado a atenção, pode ter baixa empatia ou consciência social. Ele pode ter baixa empatia ou consciência social, né? Acredita que sua visão do mundo é a mais correta. Entenderam? Então o egocentrismo dele tá bem centrado, né? No pensamento dele, raciocínio. Então ele acha que ele é o bambambam, bam, bam, mas não é, na verdade? Porque ele tem que abrir a sua consciência, vamos dizer assim, né? Já que a gente está falando de psicologia, a sua consciência para outras pessoas terem como conversar com ele, né? Conversar com ele para quê? Para chegar a um denominador comum, não ele ser o centro das atenções, né? Que ele acha que é, né? Mas não é. Aí, ó, características comuns do egocentrismo adulto. Primeiro, a necessidade constante de atenção e validação. Isso quer dizer, ele quer ser visto todo dia quer ser visto. Quer ser visto todo dia, sempre. Então ele quer ser validado, né? É como se ele quisesse ser validado, ó, você tem que me ver. É tipo assim, entendeu? Você tem que me ver. Você viu ele foi validado, então ele sai. Então é um tipo de, na psicologia aqui, é um tipo de doença psicológica, né? É uma doença psicológica. Pelo que o autor narra aqui, né? Não sei o que estou dizendo. Segundo, dificuldade em admitir erros. Ele não acha que está errado, ele sempre está certo, né? Ele sempre está certo em tudo. Está certo, está certo. Mas você não tem como você arrumar isso aqui que está errado. Não, isso aqui está certo. Então ele bate de frente com a pessoa, fica de frente com a pessoa assim, eu digo assim, ficar de frente com a pessoa e falar assim, eu estou certo, né? Eu digo assim, né? Bater de frente que eu estou falando não, entendeu? Dificuldade em admitir erros, tendência a interromper ou dominar conversa. Então, ele fica de frente com a pessoa, ele domina a conversa, ele é o bom, ele tá no egocêntrico dele, né? Tipo assim, razão, né? Aí entra na filosofia, né? Razão de tudo aquilo que ele está dizendo. Então você não pode falar nada, você tem que abaixar a cabeça. Porque ele tá com um problema psicológico. Porque é um problema psicológico, que a psicologia diz aqui, né? Que é a característica comum do egocêntrico adulto, né? Quarto, pouca empatia, dificuldade de se colocar no lugar do outro. Ele tem dificuldade, se uma pessoa passou ali, se machucou, se ele passar, ele não vai gostar de passar ali. Um exemplo, né? Então ele não vai gostar, não vai se pôr no lugar da pessoa, né? Então ele vai estar sempre se afastando, não se põe no lugar da pessoa. Não, ali machuca o dedo, ali não sei o quê. Ele não põe o dedo no fogo por ninguém, certo? Esse aí é essa pessoa, certo?
resistência em mudar de opinião. Ele não muda de opinião. Eu sou isso, é isso mesmo. Eu sou, tipo assim, o homem hoje em dia na sociedade, o homem, hoje em dia, tô falando hoje, né? Hoje a gente vê muito, eu sou o que sou, pronto, eu sou mais que você em alguma coisa, você não é nada. Tipo assim, por que que às vezes a pessoa não tem nada, mas ele consegue uma bicicleta. Aí ele é mais que aquela outra pessoa por causa de uma bicicleta, que é uma coisa que todo mundo pode ter uma bicicleta, né? Mas ele se acha com o egocentro dele, né? O egocentro dele lá nas alturas, assim, ó, e humilha outra pessoa, que não tem nada a ver, né? Por causa de uma bicicleta. Entendeu? Interpretação pessoal de tudo, né? Acredita que tudo gira em torno dele. Não. Há coisas na sociedade que giram em torno de uma pessoa. Não são todas as pessoas. Às vezes, não é problema, não é um problema que tem a pessoa, um problema que ele existe realmente problema, entendeu? Porque a psicologia, muitas coisas na psicologia, o pessoal diz assim que isso aqui é abstrato, isso aqui não existe, você está equivocado, mas às vezes aquilo ali é existente. A psicologia, tem gente que vai na psicologia, a pessoa que ensina psicologia, alguns, não estou dizendo todos, eu não estou generalizando todos que fizeram psicologia, entendeu? Fizeram a faculdade. Eu estou dizendo que tem alguns que dizem assim, isso é coisa da tua cabeça. Outros dizem assim, isso não existe. Outros dizem assim, mas realmente as coisas existem e a pessoa está passando por aquele transtorno psicológico, certo? Mas ele quer entrar no meio social e comunicar e dizer assim, ó, tá acontecendo isso. Mas aí você volta no, tá acontecendo isso, isso e aquilo. Aí a pessoa responde, isso é coisa da tua cabeça. Isso não existe. Então ele tá trabalhando na psicologia inversa. Você entendeu? Então ele está trabalhando na psicologia inversa contra você, né? Isso não existe. Isso é coisa da sua cabeça. Em vez de ele trabalhar a psicologia a seu favor, ele trabalha contra, né? É isso que eu digo. Entenderam? Que, que ele se acha quer ver, ó? Então ele não admite, né? Segundo aqui, um termino segundo aqui, ó. Dificuldade em admitir o erro. Você está falando, você vai no meio da sociedade, fala assim, tá vendo isso, por exemplo, né? Por exemplo, você vai no meio de um tipo de sociedade, você está vendo isso, isso e aquilo. Ele não admite o erro. Ele não admite que ele está errado, que ele está agravando consequências psicológicas contra uma família, contra um cidadão, contra uma criança, contra um idoso, que tudo isso que eu falo é crime, né? Que cai lá no crime lá que a gente estudou lá, é crime bullying, cyberbullying, só que ele não quer saber, ele continua praticando as mesmas ações e não admite o erro, né? Essa pessoa é doente. Essa pessoa, pela psicologia aqui, ele é doente psicológico. Não, é doente de tratamento, né? Aí tem que fazer tratamento. É tratamento clínico, né? Não é um tratamento clínico. Causas possíveis, ó, pra você ver, ó. As causas possíveis é dessa pessoa, do item 1 aqui ao item 6, sexto, né? Primeiro ou sexto. Ó, causas possíveis: imaturidade. Imaturidade emocional. Então, se a pessoa quer ser vista todo dia, né? E ela se sente bem com aquilo ali, ela vai ser vista todo dia, ela vai se sentir bem. Então ela é imatura, imaturidade emocional. Ela vai ser vista, ó, egocêntrico adulto, ó. Necessidade constante de atenção e validação. Necessidade de atenção, ela quer atenção todo dia e todo dia quer atenção. Isso quer dizer, hoje ela quer atenção, amanhã também tem que validar a atenção dela, entendeu? Então a pessoa diz aqui que é doente, né? Tem que fazer tratamento clínico, né? Não é eu aqui, ó. Pode pegar o livro de psicologia aí. Tem livro de psicologia que eu baixei aí, ó. Nesse estudo aqui eu não vou baixar porque eu já tenho um baixado aí. O que eu vou baixar aqui é 190, 181 e delegacia online, certo? Para vocês fazerem as denúncias. Tem um monte de vídeo que eu mandei aí de denúncia. Então tem que ter a delegacia online eletrônica, né? E 190, que é a Polícia Militar, e 181. 181 e delegacia online eletrônica, você fica em sigilo total, certo? Causas possíveis: imaturidade social, emocional. Emocional, ele se sente bem, então
ele se sente alegre, ele sai dando risada. Ele sai dando risada, porque hoje ele te viu, você pegou e como é que se diz? Validou ele, né? Você validou ele, você viu ele, você validou ele, né? Então ele chega em casa sorrindo. Se for uma pessoa que usa algum entorpecente, ele vai chegar em casa usar uma droga, tal, né? Então, se for que bebe, vai chegar em casa beber. Então ele vai se sentir bem. Amanhã também ele está de volta, certo? É o que diz aqui, ó, né? É o que está escrito aqui. Transtorno de personalidade. Então, mas lá depois que ele bebe ou usa algum tipo de coisa entorpecente lá, ele pode chorar. Ele pode chorar e pode dar risada. Ele pode chorar, dar risada e pode falar em matar alguém. Essa pessoa, né? Eu estou falando de diversas pessoas, não estou pegando uma pessoa. Vocês podem prestar atenção no que eu estou falando, que eu não estou pegando um tipo de pessoa, estou falando de várias pessoas. Pode ser um trabalhador, pode ser uma pessoa que pratica crime. Não estou falando de uma pessoa, só estou falando de várias pessoas podem ter esse transtorno, entendeu? Várias pessoas. Certo? Narcisismo, né? Então ele se sente bem com a dor dos outros. Narcisismo é quando você se sente bem com a tortura da outra pessoa. Tortura tanto psicológica, quanto você dá uma chicotada nela, ou você esbofetear, entendeu? Então você se sente bem, alegre, você dá risada, né? Você se sente assim, super astral, né? É um super astral, entendeu? É isso aí. Super astral, tô muito alegre, a pessoa ali tá sofrendo uma agressão física. Nossa, que alegria. Ou a pessoa tá sofrendo um xingo. Olha, acabaram de xingar ele ali, ó. Então ele ficou muito alegre, olha. Acabaram de xingar aquele cidadão ali, ó. Nossa, que alegria. Então eles, se for em grupo, nossa, nós vamos fazer festa. Entenderam? Então é isso que acontece. Mas é doença, né? Falando sério, agora é doença. Falando sério, é um tipo de doença. Que fala aqui, ó. Trauma ou insegurança, ausência, né? De insegurança, peraí, excesso de mimo, ausência de limites. Onde que é aqui? Deixa eu ver se eu estou lendo aqui do adulto. Isso. Aqui na educação egocentrada, tem aquela pessoa que tem um excesso de mimo também, né? Ausência de limites. Então ela quer ser mimada todo dia também. Mimada, dá risada, ela quer ser mimada. Se você vai lá dar um doce para ela, se por exemplo, você dá uma bala para ela, você dá uma bala pro seu namorado, ou pro sua namorada, ou pro seu filho, ou pro seu avô, pro seu avô, qualquer um, né? Qualquer uma pessoa aí. Você dá para aquela pessoa tal, ou criança, né? O mimo é para adulto e aqui é de adulto, viu? Aqui eu tô lendo é de adulto. Mas o mimo pode ser de adulto também. É uma doença. Então ele fala que não quer uma bala, ele quer duas. Aí ele fica fazendo aquele teatrinho de choro, né? Eu queria 2 balas, 3, entendeu? O teatrinho. Aí o que acontece? Ali é o mimo, né? Mimo é o mimo de ausência sem limites. Não tem limite no mimo, né? Certo? Não são resolvidas, né? Traumas ou inseguros, ausência de limites não resolvidas. Ambientes altamente competitivo ou individualista. Ele não consegue competir ou individualizar o seu trabalho, né? Individualizar quer dizer ele não consegue competir, né? Dentro de uma empresa. Olha o transtorno que ele tem, ó. Ele não consegue entrar numa empresa e competir com o seu, né? Ou individualista. Ele pode ser individual, né? Não, ele é competitivo e individualista. Ele compete e é individual. Então ele não pode ser isso numa empresa, porque numa empresa como trabalha? Na empresa trabalha o dono, o gerente, o encarregado, o subencarregado, vamos dizer, se for uma tornearia, o torneiro mais velho, o torneiro é um pouco mais abaixo desse mais velho, aí vem o ajudante de tornearia e vem naquela classe, vem o que carrega o carrinho, o ajudante e tal, né? Então eles trabalham em conjunto para que a empresa cresça, né? E eles mantêm o salário mensal deles. Então eles trabalham em conjunto. Esse já não consegue fazer isso, ó, né? Esse aqui, ó, ambiente altamente competitivo ou individualista. Então ele se torna um individual, né? Ou ele se torna um individual, ou ele compete, não pode competir. Você entra numa empresa, para aprender, se você não sabe, né? Às vezes você faz o curso de tornearia, você faz o curso de
mecânico de automóvel, mecânico de moto, você vai entrar lá para aprender mais, para colocar em prática. Então você não pode ser individualista. Você não pode competir com o mecânico que está lá, o quê? 8, 9, 10 anos, né? O mecânico mais velho. Tem mecânico aí que tem 20 anos de mecânica de moto. Tem mecânico aí que está com 50 anos. Conhece aqueles caminhões lá, Fenemê, da Fiat, né? E etc. Mas não, você fez um curso